Fala galera, aqui quem fala é o WDO, falando diretamente do meio da selva. Não é totalmente a selva das selvas, mas é uma selva praticamente. Bom, o que eu tenho primeiro a falar para vocês é que eu tenho uma história de vida, digamos que um pouco sinistra, cabulosa, que envolve, digamos que, uma conspiração total, na qual eu vou explicar capítulo por capítulo para vocês. Perante o quê? Que os likes venham, que as inscrições venham e que vocês comentem alguma coisa, mesmo que seja para zoar, falar, criticar, seja lá o que for, apenas comentem. Bom, a minha história começa praticamente há muitos anos atrás, quando eu ainda era criança. Eu, um jovem, criança ainda, não era nem jovem para falar a verdade, eu tinha aproximadamente uns 9, 10 anos por aí. E aí eu fui e, numa dessas brigas de criança muito levada, que brigam por causa de pipa. Ah, detalhe, eu nasci na periferia e vivo na periferia. Aí vocês imaginam o contexto, né? Viver na periferia, nascer na periferia é meio complicado. Dá um close naquela lua lá, ó. Tá da hora, né? Então, quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade mais ou menos, eu desafiei um irmão de um irmão. Aí pros mais entendidos, irmão de irmão já sabe o que que é, né? É irmão disso mesmo, irmão dessa grandiosa facção chamada PCC. Primeiro comando da capital, velho. Eu sei que provavelmente após esse vídeo ir pro ar, chegar no ouvido dos magnatas dessa grande facção ou alguma coisa do tipo, eles vão oferecer uma recompensa pela minha cabeça, mais do que ela já vale já hoje, velho. Só que digamos que assim, tem um lema que é tirado do primeiro livro que eu li sobre Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, velho. Foda, né? Muito foda mesmo. 1900 e alguma coisa, se eu não me engano, no 1900 e entre 1910 a 1920, alguma coisa assim, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, a terceira não, né, que vai ocorrer ainda. A Segunda Guerra Mundial ocorreu no final de 43, terminou praticamente no ano de 1943, mas isso é detalhe para outra história mais pra frente. Então, nessa brincadeira que eu tive uma desinteligência, digamos assim, né, igual muitas pessoas aí falam, o que que aconteceu? Eu desafiei um irmão de um irmão, velho. Não que esse irmão era irmão da facção, mas ele era irmão de um irmão que era irmão da facção. É muito conhecido na região onde eu moro, tudo, todo mundo sabe quem é, porque essas pessoas são conhecidas, são famosas. Não no meio de televisão igual os famosos são, mas elas são famosas perante o contexto na qual elas são, digamos que fazem parte. E assim, o que que eu descobri disso, velho? Que acima de tudo, de todos e de tudo que nós podemos imaginar, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nunca abandona um filho seu. Por mais rebelde que ele seja, por pior que ele seja, digamos assim, para as pessoas que não acreditam, que fala que ele não... Ó, tá tendo um barulho estranho aqui, né? Provavelmente são... Que bagulho é isso, mano? Nossa, é um cachorro. Nossa, que brisa, mano. Porra. Ó, isso aqui não é maconha, é tabaco. Gelei agora, mano. É tipo de uns cachorros, uns bagulho meio assim. Sei lá o que que é isso, mano.
Mas, nossa, eu tô assustado agora. Comecei a fazer o vídeo e misteriosamente esses bagulhos apareceram, velho. Pra você ver como o universo tá sincronizado em tudo. É muito foda. Então, voltando, aí eu desafiei esse irmão aí, falei pra ele que eu não tinha medo dele nem nada. Isso com 9, 10 anos de idade. Nem tinha ideia do que seria isso no futuro, do que as consequências que isso me trariam. As consequências na qual eu estou, digamos que, sofrendo agora por causa desse ato. E aí, tipo, misteriosamente, tipo, nós fizemos umas orações em casa, eu e minha família, que naquela época eu era meio religioso, era mais do que eu sou hoje, mas ao pouco minha fé vai aumentando. No Nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus, no Criador Supremo, em tudo isso. E assim, nós falamos, pedimos para Deus que antes dele chegar em mim, que ele fizesse algum mal à minha pessoa e à minha família, outros iriam chegar até ele. E foi batata, velho. Foi igual, digamos que, linguagem de periferia, tiro e queda. Foi surpreendente. Alguns dias depois, a nossa fabulosa polícia do Brasil prendeu esse cara e mandou ele tirar umas férias num lugar 2x2 aí. E aí, tipo, esse cara foi preso, tudo, aí eu acho que esqueceu isso. Mas tá, né, aí tudo bem, aí ficou aquele, tipo, e eu nem tinha noção disso, eu era criança, inconsequente, brigava direto, brigava por causa de pipa, por causa de futebol, betes, qualquer coisa eu brigava, porque eu me sentia, tipo, o cara, o valentão. Tinha medo de ir num brinquedo do Hopi Hari, por medo de altura, tinha medo de entrar na piscina de água, mas não tinha medo dessas coisas que realmente causam medo. E assim, o tempo foi passando, eu fui crescendo, sofri uns acidentes no meio do percurso, tive uns problemas de saúde. Aí, tipo, eu desandei praticamente, véio. Completei 15 anos, fiz um moicano, pintei de colorido, andava com uns punks na época. Não eram bem punks, né? Era punk, emo, era tudo misturado. Aí eu comecei a correr, mas não correr não, né? Porque é linguagem de periferia, não quero falar muito disso. Comecei a andar mais pelo Vale das Trevas, né? Aí começou a minha peregrinação praticamente. Comecei a usar drogas. A primeira droga foi maconha. Antes disso eu já fumava cigarro, bebia álcool, mas deu o primeiro passo para se ferrar na vida mesmo. Fumei maconha, usei cocaína durante alguns meses. E assim, tudo foi ocorrendo de tal maneira que o crime em si começou a manipular essa facção na qual eu estou falando, o PCC, começou a manipular as pessoas ao meu redor para elas digamos que recrutarem para dentro deles. Porque eu fazia experiências do mundo de Bikman, mexia com algumas coisas. Eu era, digamos que um pouco inteligente, eu acho. Não me gabando assim, mas eu era inteligente. E aí foram me persuadindo, só que tipo assim, nunca tive conhecimento intelectual, moral, nada dessas coisas. E no meio de tudo isso, eu comecei a usar drogas, tudo. Vocês podem reparar, eu tô gordo aqui, ó, minha cara tá redonda. Eu emagreci demais, fiquei muito magro, depois eu parei. Eu assisti uma celebração na qual eu fazia um curso numa escola católica, gratuito, tipo filantropia, essas coisas. E nisso, eu parei de usar cocaína e fiquei só no cigarro, arrumei emprego, comecei a trabalhar tudo. E depois eu fui pro mundo das raves. E aí o PCC tentou me matar diversas vezes. Eu vou explicar isso nos próximos episódios. Até mais, curtem, deixem seu like e até. Tchau.